E aí, pessoal, como é que tá? Vamos terminar o nosso projetinho? Vamos começar fazendo a função deletar, porque ela é mais curtinha de fazer, tá bom? Eu quero que quando eu apertar aqui em deletar, né, ele apague algum desses aqui usando o Axios, né? Super fácil no meu banco de dados. E caso estiver dando algum problema, algum erro, comenta aí nos comentários. Não fica parado aí não, gente, que aí eu vou aí e resolvo pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos criar uma constante, criar a chamada deletar, né? Deletar, vamos seguir o padrão do nosso e colocar deletar usuário igual ali em cima. Ela vai ser uma função assíncrona, porque se você assistir os vídeos de lá de React Native, você está vendo que a gente já está trabalhando com Promise ao invés de trabalhar com Try-Catch. Então, se você achar interessante, já pega lá como é que faz a estrutura, né, e traz para cá, não tem problema, tá bom? E aí aqui no async a gente precisa de uma coisa. O deletar usuário, quando a gente passa o link do recurso aqui nem aqui no criar, lá no pegar, a gente sempre passa um link do recurso. Mas deletar precisa saber qual recurso ele precisa deletar. E esse recurso a gente vai receber aqui na função. A gente vai receber o usuário ID, tá bom? E como a gente vai receber esse usuário ID? Vamos lembrar que aqui embaixo, o nosso button ele está dentro de um map, né? Ou seja, ele consegue ter as informações do usuário. Então, a gente pode falar para ele, quando ele clicar aqui, ele vai receber, né? Ele vai passar para essa função deletar usuário, justamente o user.id. E pelo ID do usuário, a gente pode então deletar o usuário, né? Então, mas antes, se a gente clicar em deletar e só deletar, sem querer o usuário pode esbarrar e acabar estragando tudo, né? Então, a gente vai usar uma funçãozinha do JavaScript, né? Que é chamar uma telinha do próprio navegador para perguntar se a pessoa tem certeza. Para isso, a gente tem que armazenar essa resposta dessa pessoa em algum lugar, né? Então, vamos criar uma constante, certo? Que é resposta do confirm, ok? E aí a gente cria a funçãozinha do JavaScript aqui, o window.confirm, que ele abre uma janelinha só perguntando alguma coisa. E a pergunta fica aqui dentro. Então, a pergunta é: você quer realmente deletar esse usuário? Pronto. A resposta dessa pergunta, se sim ou se não, vai ficar salva dentro da resposta confirme. Agora sim, a gente faz um if, né? E se a resposta for verdadeira, só preciso colocar isso, tá? Dentro do if. Se for verdadeira, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer pra gente o try catch, né? E no caso de erros, ele já vai imprimir os erros, ok? Pronto. Aqui no try, a gente vai colocar o seguinte, que ele vai ter que esperar, né? Porque a parte da função assíncrona é fazer esperar a parte que pode dar problema no nosso código. E a gente vai chamar o axios.delete. E o axios.delete, a gente tem que chamar dessa vez ele com a crase, porque a gente vai ter que usar uma variável no meio, né? A gente vai falar para ele que ele vai pegar o link do recurso, igualmente os demais, né? Local roxo, dois pontos, 30.000, barra usuários, barra, e aqui ele vai pegar o ID de qual que eu quero deletar. E, e aí você só coloca aqui o user ID que eu estou pedindo aqui em cima para a função receber. Feito isso, se a gente vir aqui agora, vamos deletar o Anahita 3 aqui, ó. Cliquei em deletar, ele vai me perguntar: professor, mas essa caixinha é feia. Você pode trabalhar com o alert que tem no próprio Bootstrap, aí você se vira depois para fazer, tá bom? É, você quer realmente deletar esse usuário? Se eu colocar um OK aqui, ele vai deletar o Anahita 3, ele não deletou porque... Ah, nossa, eu deletei duas vezes, deve ter até dado erro no meu banco. Por quê? Depois de eu deletar, eu tenho que atualizar essa lista, né, gente? Então, vamos pegar os usuários, né, e atualizar essa lista em tempo real para ele saber que eu deletei. Pronto, o Anahita 3 não existe mais. Só deixa eu dar uma olhada se não quebrou o banco, porque eu excluí duas vezes o mesmo, que não existia mais. Não, o banco está em pé ainda. Beleza. Com isso, a gente deletou. Vou deletar mais um para vocês verem aqui agora, né? Pronto. Deletei o Anahita 2. E agora a gente deletou dois. A gente já tem a nossa função deletar, que é bem simplesinha. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Valeu e falou!